Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Pode Olhar. E hoje nosso tema vai ser sobre ancestralidade e os padrões de repetição, que foi um tema sugerido também por uma seguidora nossa. Vamos lá, gente. A gente acha que a gente tá tendo livre-arbítrio aqui nessa vida, mas nós não tá tendo nada, viu? Só pra já pra... Eu conto ou vocês contam? É quem conta. Vamos começar contando cada um pouquinho, vai. Fala a frase que você trouxe pra nós no curso. Que pegou tudo, somos mais leais que livres. Imagina a sagitariana ouvindo isso. Perdeu um treco, eu não sou livre. Oi. Pois é. Tem um aspecto no mapa, né, que não é todos os astrólogos que acabam identificando e lendo, mas foi algo que fez toda a diferença quando eu fiz o meu mapa, que é o nó do norte, né? E o nó do norte, o nó do sul, eles falam muito sobre isso, sobre o que você vem carregando do passado, né, na perspectiva da astrologia, fala sobre os karmas, mas trazendo isso para uma constelação, a gente consegue compreender que a gente está honrando muitas coisas dos ancestrais, né? No nó do norte, onde está posicionado a casa e o signo, são os padrões que você está carregando, né? E o porquê disso tudo. E o nó do norte é como ressignificar, né? Que geralmente é o mais desafiador. Muita gente passa essa vida ainda no nó do norte, cultivando ainda aquele padrão, por mais que o desejo da alma seja totalmente diferente, né? E através do nó do norte a gente consegue compreender. E daí, associando isso com a constelação, quando eu compreendi o meu nó do norte, né, que fez todo sentido, até já levei vários temas sobre o nó do norte, né, claro, não esse, mas o que ele representa na minha vida, nas constelações, e daí fez toda a diferença de realmente. E ainda eu tenho gêmeos muito forte no meu mapa, né, e quem tem gêmeos forte no mapa também tem essa tendência a repetir e se comparar muito, então acaba carregando bastante esses padrões. Bastante. Tem gente que fala assim, a gente acha que a gente tem livre-arbítrio, né? Tem nada, gente. Quando você vai perceber, começa a estudar, a entender, a gente percebe que tudo, o que você gosta, a música que você escuta, o que você gosta de comer, a cor que você gosta, a roupa que você gosta, com quem você gosta de ir, o lugar que você quer visitar, os países que você quer conhecer, tudo isso já está no seu inconsciente programado. Só está repetindo uma informação, né? Então, o importante da gente conhecer a nossa ancestralidade é para a gente compreender o que está vindo aqui para a gente, que é algo que a gente quer continuar, ou aquilo que está vindo para a gente que não está mais legal, que está nocivo e que a gente precisa compreender que não é nosso para a gente poder deixar para trás, né? Um exemplo que eu gosto de dar bastante, bem lúdico, que eu até falo para meus clientes na constelação, é um exemplo que, como a gente traz nosso inconsciente. Imagine que lá um ancestral nosso foi atravessar a rua e foi atropelado, e nessa energia de perca, de dor, de sofrimento, isso gera uma informação, né, para o nosso cérebro reptiliano. Então esse choque trauma que esse ancestral viveu, ele vai gerar uma informação no cérebro reptiliano desses ancestrais e vai passar a informação para todo mundo. Olha, é perigoso você atravessar a rua, né? Então, essa informação no nosso inconsciente, ela vai ficar registrada como uma sobrevivência. Aí as gerações vão acontecendo, vai até chegar no descendente. Quando esse descendente cresce, vai atravessar a rua, ou ele realmente é atropelado de volta, ou na hora que ele vai atravessar a rua, o instinto de sobrevivência fala para ele: olha, é perigoso atravessar a rua. Aí ele cai, desmaia, passa mal, convulsiona, não consegue atravessar uma rua. Ele fala: por que eu não consigo atravessar uma rua, né? Aí quando você vai pesquisar, você vai perceber aonde está ligado aquela informação que é uma sobrevivência dele para que ele possa não correr mais esse risco. Isso é um exemplo bem lúdico, mas isso acontece com tudo na nossa vida. Então, tudo que na sua vida hoje está travando você, que te impede de avançar, de fazer algo diferente, que você percebe: nossa, por que eu não consigo fazer isso? É tão simples. Por que eu não consigo me relacionar com uma pessoa? É tão simples. Por que eu não consigo falar com aquela pessoa, falar com o meu chefe, falar com a minha mãe? Não consigo ganhar dinheiro. Mas por que eu fico dando volta nisso daqui? É porque tem alguma coisa para você olhar ali, né? Não está sendo permitido para você. Então você precisa conhecer, porque não adianta falar assim: faça, mude, faça diferente. É algo muito maior que está regendo você. É a sua genética que está cuidando de tudo. Os seus instintos mais primitivos estão registrados no seu inconsciente. Esse choque trauma, essa vivência dos seus ancestrais. Então é muito importante a gente conhecer isso. E é um presente a gente ter essa ferramenta pra gente. Porque assim, não é só a nossa parte física, biológica que a gente tem. Cada cromossomo tem 800 histórias bíblicas. Imagine quantas histórias habitam dentro da gente. Essa parte da carne, nossa genética, ela doa informações pra gente, tem memórias aqui. Então você precisa conhecer o que habita dentro de você para você conseguir realmente perceber o que é um padrão,
o que você está repetindo porque esse repertório precisa ser olhado novamente para ser curado e o que você realmente está escolhendo fazer, né? E muito provavelmente se tem algo na sua vida que está travado, que está desconfortável para você, que você não está feliz com isso, é porque no teu lugar você tem força e quando você está fora do lugar você perde totalmente a força. Então se você está desconfortável é porque alguma história você está repetindo e foi exatamente para isso que você veio, para fazer diferente. Mas primeiro nós precisamos experimentar, para ter experiência, entrar nessa sombra para aí com a nossa luz a gente poder fazer um movimento diferente, buscar novos repertórios nessa realidade, nessas condições que nós nos encontramos hoje, que os nossos ancestrais, que quando aconteceu aquilo que está traumático, não tinham. Então é a gente trazer uma nova situação para curar aqui com uma nova realidade, com novos downloads, né? Eu trago um pouco da ancestralidade porque a minha mãe ia num lugar que chama Seishonoye. E lá eles cultivam muito a ancestralidade. E um episódio que aconteceu, né, amiga? na minha vida esses dias. Simples, depois de várias constelações. Quando minha mãe faleceu, ela cultivava os ancestrais dela numa casinha de madeira com o nome de todo mundo que tinha falecido. E quando ela faleceu, aquilo ficou pesado pra mim, tá com aquilo dentro da minha casa. E um dia eu peguei, não sei por quê, por qual razão, motivo, né, agora entendi, compreendi tudo, mas peguei essa casinha no meio da pandemia e deixei na igreja de João de Camargo. Deixei lá, agradeci todo mundo e o tempo passou, 3 anos depois. Tô eu falando com meu namorado, nossa, eu nunca vi a cara da minha bisavó, né? E poxa, minha mãe tinha o nome de todo mundo e eu deixei lá e tudo mais e aquilo ficou no meu coração. E parecia que sempre alguma coisa me chamava para voltar naquela igrejinha. Até que um dia eu peguei minha bolsa, saí do escritório e falei, é agora que eu vou lá atrás. Cheguei lá na igrejinha, dei o comando do Teta pro Criador me guiar, me levar até onde estava a minha ancestralidade ali dentro. E aí fui indo, parei no lugar para esperar uma moça na secretaria e perguntar, né? Quando eu parei, olhei pro meu lado, um quadrinho, uma imagem, eu olhei a foto daquela, tinha uma criança, né, e uma senhora junto com o João de Camargo e tudo mais. Eu olhei aquela criança e na hora eu falei assim, gente, essa criança é minha avó, tenho certeza que essa criança é minha avó. Tirei uma foto, mandei pra minha tia, ela, é sua avó, é sua bisavó. A bisavó que eu sempre queria ver o rosto. E a minha bisavó, ela tinha uma energia de general, né? Uma energia que você olhava na foto, parecia uma energia masculina. Justo no dia, eu tinha minha revolução marcada com a Andresa. Nossa, verdade. Esse ano tá muito pra curar o feminino, principalmente vindo da família do seu pai. Eu pensei, olha só. Não me diga. Não me diga, né? Então, quando a gente começa a se conectar com a nossa ancestralidade, as informações elas começam a vir para nós, como pecinhas de quebra-cabeça. Quando eu me conectei com isso e trouxe, né, para minha tia, olha o que eu achei, a minha tia começou a contar mais a fundo da minha ancestralidade. Foi quando eu vi que a minha família começou numa guerra com uma enfermeira que estava cuidando de alguém que estava na guerra. Ou seja, isso explicou muita coisa que eu já senti. Então, quando a gente se conecta com a nossa ancestralidade, a gente começa a compreender o porquê as pessoas são como são, né? O porquê a gente julga tanto a nossa família, né? Tem tanto que as famílias muitas se quebram, de tanto tamanho julgamento, tamanho incompreensão com o outro. E aí a gente começa a ver a nossa família e os personagens que habitam a nossa família de uma maneira completamente diferente. E aí, vendo aquela foto, eu falei, nossa, agora eu entendi. Por que isso? Por que dessa geração veio um câncer de mama, vindo de todas? Começou nessa avó que não tinha energia nenhuma feminina. E começa o movimento da cura acontecer. Então, a nossa ancestralidade, a gente pode mudar a maneira. É né? um mapa pra gente. É um mapa, exatamente. A nossa ancestralidade é um mapa. Todas as informações que a gente precisa para compreender a nossa vida, o nosso dia a dia... tá lá. Tá lá pronto pra gente. E até pra gente compreender como quebrar o padrão, né? Que fica muito fácil. Tá vindo uma era de aquário que a gente tem que quebrar um monte de padrão. Mas se aquele é o confortável, tem que ter a base. Evoluir, né? Exato, senão é claro que a gente tem a tendência a ir pro mais confortável, né? Geralmente quando eu vou ler, por exemplo, o Nó do Norte, a pessoa fala, nossa, mas eu tô no padrão antigo. Claro, você não tem o repertório novo, você tem que ter uma informação de como você vai fazer esse repertório. E daí que entra todas as técnicas que hoje a gente tem disponível. Então a gente tem que ser muito
muito grata também. Sim, em muito. poder olhar para a ancestralidade e curá-la. Pensa que os outros olhavam e tinha que honrar. Era Sim, honra, o nosso né? corpo, às vezes, ele dá um jeito. Teve uma cliente que veio e ela falou assim, ai, eu tô vendo a minha cidadania italiana. E ela sempre vinha pra olhar relacionamento. Eu falava, entendi, compreendi. Quando ela foi se conectar pra buscar, né, a cidadania dela italiana, ela se deparou com tantas histórias que aconteceram. E muitos amores foram interrompidos, né? Muitas pessoas ficaram na Itália e os homens vieram, ou vice-versa. E aí ela começou a se conectar de uma maneira muito mais profunda com isso. Lá estava a chavinha de tudo que ela vinha buscando. Então essas informações, elas liberam várias áreas da nossa vida. Sim, elas são como uma estratégia para a gente poder conhecer o que a gente tá, por que a gente está aqui. Porque se a gente nasce numa família, é porque tem coisas para ser resolvidas, né? Então descobrir o porquê. Por que você tem tal situação, tal desafio para você viver na sua vida? Porque se você está aqui, não está à toa, né? E a nossa ancestralidade, ela tá ali para nos mostrar todas as histórias que aconteceram. E nós somos o sonho de todas elas, para a gente poder estar vivendo uma vida que não pôde ser vivida em cada época. Então, cada dor, cada sofrimento, cada coisas pesadas que aconteceram lá atrás, nós estamos aqui para evoluir, né? Para pegar essa força de tudo que aconteceu e fazer algo bom com tudo isso. Porque olha quantas coisas aconteceram para a gente poder estar vivendo as possibilidades e oportunidades que nós temos hoje de escolha na nossa vida. Só que por lealdade, essa lealdade de somos mais leais do que livres, a gente acaba mais copiando o padrão, vivendo de novo a mesma história, do que fazendo diferente, né? Então, assim, como que a gente vive uma vida leve e como a gente sabe que a gente está repetindo um padrão? Como eu falei, quando a gente perceber que está pesado. Quando você perceber que está pesado a sua vida, seja no seu relacionamento, com dinheiro, é porque você está carregando algo que não te pertence. É porque você está carregando uma história que não te pertence. Porque quando você entra em contato com isso e olha, tá pesado, porque é para você parar e olhar para isso. Então olha para isso que você tá olhando e tá pesado e vê para quem que você precisa olhar. Para quem que você tá precisando honrar? Por amor a quem você tá repetindo a história? E por essa mesma pessoa, por amor a quem você tem que fazer algo diferente, né? Então você, quando compreende e aproveita todas essas histórias que tem dentro de você, olha como você se torna livre, olha como você se torna leve, olha quantas experiências você vai estar adquirindo sem precisar passar realmente por elas depois, né? E olha como você está pegando só uma partinha, né? Quando a gente vai constelar, a gente percebe que a gente está pegando só uma partinha, a gente está vendo que a nossa vida está um caos. Mas quando a gente olha lá onde começou, né, esse caos, a gente percebe que a gente está só com um pedacinho, né? Os nossos ancestrais fizeram coisas muito maiores para a gente estar vivendo só essa parte aqui, né? Então isso precisa ser visto, precisa ser olhado, precisa ser respeitado. Então tem que ter uma postura para fazer esse movimento, porque tudo isso que aconteceu com a minha ancestralidade foi o que trouxe a minha vida até aqui, a manutenção da minha vida até aqui. Então é mais fácil de ficar julgando do que entender e compreender, né? É mais fácil você ficar julgando o seu pai, a sua mãe ou alguém da sua família sem você entender o porquê, compreender o porquê que aquela pessoa está assim. Então, qual é a dinâmica da nossa vida? Tudo que você atrai para a tua vida e tudo que lá fora, pessoa, situação, emprego, você olha e você julga e você exclui, é porque dentro de você está faltando essa energia, porque dentro do seu sistema familiar, ele está buscando de volta esse excluído. Então, se for pessoas excluídas lá atrás, esquecidas, julgadas, aqui nessa realidade você vai buscar pessoas parecidas com essas pessoas que na sua família lá para trás teve situações de exclusão. Então, nada é por acaso, nenhuma conexão é por acaso, nenhuma pessoa que entra na sua vida é por acaso, nenhuma escolha de profissão é por acaso, nenhuma escolha de comida é por acaso. Eu percebi que quando eu comia comida japonesa eu me sentia melhor financeiramente, mas financeiramente parecia que as coisas começavam a fluir na minha vida. Eu me sentia próspera quando eu comia comida japonesa. Eu falava, nossa, que coisa, sentimento estranho, né? E na minha constelação de saúde financeira, descobri que a minha vida tinha travado financeiramente por uma maldição dos meus antepassados do Japão.
Então, assim, nada tá aqui por acaso. Tudo tem um motivo, tudo está se conectando, tudo está se complementando. A gente está o tempo todo buscando energias para se curar. Pense que parece que a gente E tudo traz memórias, né? Tudo. O seu corpo sabe de onde ele veio. Sim, o corpo fala exatamente como você é, o que você tá trazendo para você. Muitas mulheres, por exemplo, elas têm dificuldade de emagrecer porque elas têm na memória genética delas muitas situações de abuso. E isso causa perigoso a pessoa ser atraente sexualmente, né? E a pessoa começa a comer, ela trai a comida, ela trai vontade de comer, porque ela traz essa situação para a vida dela, para ela se esconder sexualmente no próprio corpo. Então, às vezes a pessoa ela faz um monte de coisa, ela treina, ela faz atividade, ela faz um monte de coisa, e ela tem uma dificuldade imensa de emagrecer, porque no inconsciente dela é perigoso ter um corpo atraente. Então ela acaba se escondendo. Então a maioria das vezes também tá nessa questão da sua genética. Então o mais importante é de você estar olhando para aquilo que causa desconforto em você, para que você pesquise as suas histórias, para que você possa viver uma vida mais leve, mais harmônica. Certo, gente? Certo. É isso. Muito obrigada. Até Até a o próxima. próximo. Gratidão.